tema de hoje, e hoje aqui em Portugal é diferente, nós aproveitamos o terceiro sábado de outubro para falar sobre o espírito de profecia, sobre o dom de profecia que Deus concedeu à sua igreja, e eu coloquei como tema, crede em seus profetas. Eu não sei se vai ficar... sim, se é melhor apagar, talvez sim. Se vocês quiserem sentar lá, Cristina, Stefano, para poderem também enxergar aqui o que nós temos. Eu tenho muita coisa projetada exatamente para acelerar um pouquinho, agilizar a nossa compreensão. A pregação de hoje ela tem uma característica mais voltada para o ensino, tudo bem? E eu espero que vocês possam assimilar aqui o conteúdo. Este verso bíblico é conhecido. Os irmãos podem ir conferindo as passagens nas vossas Bíblias, tá? Fiquem à vontade, mas muitos dos versos já estarão aqui no na nossa tela. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Josafá estava diante de um cenário de batalha, um grande desafio. Ele precisava saber qual era a vontade de Deus. Eles consultam um profeta, o profeta dá a palavra e as coisas funcionam muito bem, e ele então faz essa declaração: crede no Senhor e nos seus profetas. Ou seja, se Deus fala através de alguém, vale a pena nós ouvirmos. E hoje em dia, eu não sei se vocês já viram, tem pessoas na internet, eu sei que muitos aqui usam a internet e nas redes sociais, tem pessoas que se propõem a responder quase que qualquer tipo de pergunta. As pessoas mandam uma pergunta e aí eles, em 1 minuto, respondem perguntas assim que são muito complexas. Algumas respostas são até engraçadas, outras não têm pé nem cabeça. Mas só para nós entendermos que, do lado de cá, quem faz as perguntas é porque anda à procura de respostas. E, na verdade, nós queremos ter respostas para os grandes dilemas da nossa vida. Ninguém é mais sábio para responder nossas inquietações do que o próprio Deus. Nós sabemos disso. E Deus ele vai falar através de homens e mulheres que são os chamados profetas. O que é o dom profético, afinal? O que é o dom profético? Primeiro, o dom profético, a palavra dom significa presente. Ou seja, o dom profético nada mais é do que um presente de Deus. Agora, me permitam lembrar a vocês que o dom profético ele não é o único dom presente na igreja. Me ajudem, outros dons que a igreja possui. O ensino, o que mais? Administração, fé, oração intercessora, ensino, já foi aqui falado. Há muitos dons, certo? E às vezes... o dom da cura, o dom de línguas, há muitos dons, passou? Exortação, então há muitos dons, há uma diversidade. Vocês mencionaram aqui a lista do que aparece na Bíblia, mas tem coisa até que vai para além, não está no texto bíblico, mas também são dons que Deus concede à igreja. Portanto, o dom profético, ele é um desses dons, um presente que Deus deu. E qual é a função desses dons, irmãos? De acordo com Efésios, os dons existem para edificar a igreja. A igreja cresce, eu cresço também, eu me aperfeiçoo na fé quando eu utilizo os meus dons. E existe então essa diversidade. E me permitam dizer uma coisa para vocês, nós estamos aqui numa igreja menor, e quanto menor a igreja, maior a necessidade de que todos usem os seus dons, ok? Porque numa igreja grande, pode até ser que com as tarefas distribuídas, alguns não precisem fazer algo, mas numa igreja menor, quanto maior a quantidade de pessoas que fizeram o trabalho, melhor a distribuição, e isso evita sobrecargas, para que alguns não fiquem com muitas tarefas. Portanto, nós entendemos que os dons são presentes de Deus e existem para ser utilizados. Sobre o dom profético, ser um profeta é receber mensagens diretamente do Criador e transmiti-las aos seres humanos. Como diria Leroy Fromm, que foi um autor adventista do século passado, um pastor, ele disse o seguinte: a Bíblia é o expresso produto do dom de profecia. Ou seja, o que é um profeta? O profeta é alguém
que Deus vem e fala com ele. Deus fala com ele. Vamos imaginar que Eunice é uma profetisa do Senhor, recebeu o dom de profetizar, e Deus fala diretamente com a Eunice, para que a Eunice receba essa mensagem e agora transmita às pessoas. O profeta não pode guardar as mensagens para si, o profeta ele tem um dever de transmitir. Isso daqui, me permitam dizer, é diferente, é um pouquinho diferente daquelas impressões que muitas vezes o Espírito Santo traz à nossa mente. Não acontece isso com muitos de nós? Aquela noção de que, olha, Deus falou comigo aqui, eu senti que eu devo... Pronto, eu estou a mexer muito. A câmera não... Pronto, ok, agora vai. Então, aquelas impressões que Deus traz à minha mente, de que essa decisão aqui é melhor que a outra, de que eu devo abordar aquela pessoa agora porque ela precisa. Essas impressões, um dia desses eu estava no carro e eu senti assim uma impressão muito forte de que eu devia ligar para alguém naquele momento. Parei o carro, liguei para aquela pessoa. Então, essas coisas não nos tornam exatamente profetas, tá bem? Porque Deus ele se comunica com os seus filhos. Agora, o profeta, aqui existe algo que é diferente, vai para uma esfera que ultrapassa um pouco essa comunicação que o Espírito Santo vai tendo com os filhos de Deus. Aqui nós estamos a falar de uma revelação que Deus traz para alguém, ok, uma revelação, e Deus quer que essa revelação seja transmitida para outros. E aqui nós temos em nossas mãos, muitos de vocês têm, alguns em formato papel, outros em telemóvel, nós temos o expresso produto do dom de profecia, porque aqui efetivamente Deus falou com homens e eles transmitiram essa mensagem, ok? Como Deus fala com os profetas? Como é que Deus fala? Não é de uma maneira só. A Bíblia vai nos mostrar que Deus fala por meio de visões e sonhos, ok? Também, em diversos casos, foram visões celestiais, acompanhadas de instruções verbais, ou seja, alguém viu coisas lá do céu. Houve ainda ocasiões de visões com eventos que estavam a ocorrer naquele momento. Por exemplo, aqui Ezequiel, ele teve uma visão quase que indireto de algo que se passava em outro lado. Então, nós vemos que Deus fala através dos sonhos e das visões. A diferença básica entre um e outro é que no sonho a pessoa está mesmo a dormir, a visão ela está acordada e ela é arrebatada em seus sentidos e recebe uma revelação divina. E, meus irmãos, os sonhos e visões, eles aparecem muito na Bíblia, mas tem outras maneiras. Por exemplo, Deus falou audivelmente através de impressões à mente. Lembram do caso de Samuel, quando ele ouviu Deus, a voz mesmo de Deus, Samuel, Samuel. Eu não acho que era uma voz assim, mas Deus chamou e Samuel ouviu. Depois, impressões à mente que Deus ele coloca para conduzir o raciocínio do profeta. Depois, por representações simbólicas com as devidas explicações, ou seja, isso acontece, por exemplo, em Zacarias 4, nós vemos Deus apresentar símbolos e depois explicar coisas ao profeta. E, por fim, esse daqui é um dos casos mais curiosos que eu acho, é pelo direcionamento do pensamento, como é o caso de Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu o livro de Atos e nunca recebeu, pelo menos pelo que a Bíblia conta, nunca recebeu um sonho ou uma visão. Lucas teve apenas o seu pensamento direcionado pelo Espírito Santo e foi um profeta de Deus. Então, assim, os profetas, como é que Deus fala com eles? Há aqui algumas formas de Deus falar. E a pergunta que segue é: como é que eles transmitem a sua mensagem, os profetas de Deus? Nós vemos aqui, estamos aqui a seguir o enredo bíblico, tá bem? Esses indivíduos receberam revelação, mas escreveram com as suas palavras. Então, é como eu costumo utilizar essa expressão, está ali a Sueli, que é estudante da Bíblia, talvez ela vai lembrar, eu costumo utilizar a seguinte ilustração, é como se eu, Joabe, chegasse aqui com o Stefano, não, Stefano não, ele é brasileiro, Carlos, vou chegar aqui com o Carlos e vou dar um recado para o Carlos, vou dizer, Carlos, leva um recado para o irmão Dário. E aí eu vou dizer assim, Carlos, olha, fala para o irmão Dário que eu vou passar lá na casa deles para fazer uma visita no dia 12 de outubro às 15 horas. Pronto. Esse é o recado, eu dei para o Carlos. Agora o Carlos vai receber esse recado e vai transmitir para o irmão Dário. Vamos imaginar que nessa ilustração eu sou Deus, Carlos é o profeta, o irmão Dário é o público
final, ok? Quando o Carlos for passar para o irmão Dário, ele vai usar exatamente as mesmas palavras que eu usei? Exatamente as mesmas? Não, primeiro porque ele é português, ele vai mudar às vezes um pouquinho o vocabulário, o sotaque, o jeito, mas uma coisa é certa, embora ele vai falar do jeito dele, o recado tem que chegar certo, é tal dia, tal hora e ponto, ok? Ele não pode chegar lá e mudar, não, é no dia, o recado tem que chegar igual. Portanto, quando Deus fala com o profeta, Deus dá o recado, o profeta recebe o recado, ele é só o recipiente, e agora ele também é o transmissor, e ele transmite. E na hora de transmitir, ele vai transmitir muito adaptado à sua linguagem, sua forma de ser, de estar, e por isso a Bíblia tem muitas diferenças de um autor para o outro, do ponto de vista da linguagem, tá bem? Mas o raciocínio, quando nós vamos ver o raciocínio, existe uma linha aqui que cruza toda a Bíblia, unindo todo o raciocínio. Opa, desculpa, ainda não era para passar. Depois, alguns transmitiram a mensagem como? De maneira oral, apenas falando. Outros enviaram cartas, Jeremias, as cartas de Paulo, Pedro, Judas, etc. Judas não o Iscariotes, tá? O outro Judas. Ezequiel apresentou muitas de suas mensagens, até mesmo por meio de ilustrações visuais. Ezequiel tem umas que são bastante intrigantes. Ezequiel, leiam lá para vocês verem como ele apresentou algumas de suas mensagens. Portanto, aqui, como é que Deus transmite? Aqui, como os profetas fazem a sua transmissão. Todos podem receber esse dom? O que é que vocês acham? Todos podem? Sim ou não? Acho que sim, todos podem, assim como qualquer outro dom. Mas todos recebem o dom? Não, nem todos. Na verdade, percentualmente, ao longo da história do povo de Deus, desde os primeiros lá até na atualidade, percentualmente é um número muito baixo de pessoas que recebem o dom profético. E Paulo, quando ele vai falar sobre isso no Novo Testamento, ele diz que o dom profético é um dos dons mais elevados que existe. Ou seja, são realmente poucas pessoas que recebem o dom de profetizar. Afinal, estamos a falar de um dom onde a pessoa ela recebe direto da fonte, que é Deus, para transmitir aos outros. Aqui, por exemplo, em Números 12:6, e ele disse, palavras do Senhor, ouçam as minhas palavras, quando entre vós há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos falo com ele. Portanto, nós entendemos aqui, faltou as aspas aqui, nós entendemos que se todo o povo fosse profeta, Deus não precisava de profetas. Então ele diz assim, se entre o povo há um profeta, eu falo com ele e ele fala com o povo. Obviamente nós entendemos que tudo isso é consequência do pecado, não é? Quem são os profetas de Deus na atualidade? Na atualidade, essa pergunta eu dava estudos bíblicos para umas crianças, uns juvenis que se preparavam para o batismo, e alguém perguntou, pastor, e quem são os profetas hoje aqui dentro da igreja? É uma pergunta curiosa, não é? E às vezes dizemos, não, os profetas são os pregadores, não, os profetas são... Nós temos que distinguir algumas coisas. Primeiro, a Bíblia faz uma profecia e diz assim, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, e os vossos jovens terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Por isso que alguns dizem que alguns idosos dormem na igreja. É aqui, ó. Não, né? Eles estão bem acordados. Meus amigos, essa profecia, ela se cumpriu ali no Pentecostes, como sabemos, e ela já se cumpriu em alguns outros momentos da história. Há registros de que, por exemplo, naquele grande reavivamento do período de 1840, ali nos Estados Unidos, houve crianças que pregavam e profetizavam e recebiam ali revelações de Deus. Então ali houve mais um episódio histórico, um momento histórico em que acontecem episódios onde o dom profético se manifesta. E a questão a promessa de Deus é que antes da volta de Cristo isso acontece. Portanto, essa profecia, ela ainda está em aberto e ela pode voltar a cumprir-se, ok? Dentro da igreja nós podemos ter pessoas, mesmo hoje, que recebam o dom profético. Vocês dizem, pastor, mas há necessidade? Quem vai julgar se há necessidade não sou eu,
nem é você. Quem vai julgar se haverá necessidade é o próprio Deus. Ele vai perceber se há ou não. E ao longo das eras, Deus só levanta profetas quando há uma necessidade de ele fazer uma comunicação de algo especial para o seu povo. Portanto, o que muitas igrejas praticam, igrejas pentecostais, neopentecostais principalmente, dentro do culto, e alguém deve ter andado aqui em algum ambiente assim, uma pessoa se levanta e diz assim, eu tenho uma revelação para fazer. Aí ele vai fazer uma revelação da vida ali da Elsa. Cadê a Elsa? Está ali escondida. Elsa. Aí ele vai dizer assim, a Elsa, aí faz uma revelação. E eu já participei uma vez quando eu era estudante de teologia, e é interessante porque algumas revelações assim, elas fazem sentido, outras parece que é mais um palpite, né? Um palpite. Eu lembro que o pastor disse assim, Deus está me dando uma revelação. Alguém aqui está a sofrer muito. Tinha quase 300 pessoas na igreja. Com certeza tinha alguém que estava a sofrer. Depois ele disse, tem alguém aqui que está com uma dor. E Deus está me revelando que tem alguém que está sentindo uma dor. Se no meio de 300 pessoas ninguém tivesse com uma dor, meus irmãos, é porque a gente já estava no céu. Porque sempre há. Portanto, é o que algumas igrejas praticam, mas embora eu esteja mencionando esses episódios, eu não vou aqui desmerecer que possa haver, no meio dessas manifestações, algo de legítimo, algo de genuíno. Nós não estamos aqui para julgar, ok? O dom profético ele está aberto. Agora, o que é curioso é que algumas igrejas dizem assim, a igreja X, nesse caso a igreja adventista, é uma igreja que não é bíblica porque eles têm uma profetisa. E aí nessas igrejas você não tem uma profetisa, você tem dezenas, centenas ou milhares. Então nós somos errados porque dizemos que temos um profeta, e eles estão certos porque tem milhares, então tem alguma coisa aqui que não bate certo. Portanto, nós acreditamos que os dons eles se manifestam até o fim dos tempos e entendemos que algumas igrejas fazem dessa forma, não é como nós fazemos, ok? Na nossa igreja, nós ainda às vezes entendemos, os pregadores são profetas. O pastor Samuel mencionou um dom que é o dom da exortação. Os pregadores, geralmente, eles vão exercer dois dons, o dom do ensino e o dom da exortação, não exatamente o dom da profecia, ok? Por que não? Porque quando nós pregamos, nós já estamos baseados na profecia. Então, o que nós estamos a fazer é interpretando a profecia da maneira correta e transmitindo, ensinando e exortando a igreja, ou os ouvintes, a cumprirem aquilo. Portanto, o pregador não deveria ser exatamente visto como um profeta, embora isso possa efetivamente acontecer, tá bem? O que mais nós entendemos? Que os dons, a Bíblia vai mostrar que são vários, não é? Portanto, o dom de profecia é um dos dons, e um dom até um bocado raro dentro do contexto da igreja. Agora, a pergunta que precisa ser feita é como eu vou saber se um profeta é falso ou verdadeiro? Se alguém vem até mim e diz assim, em nome de Deus, Deus me revelou que você precisa fazer isso, isso, isso. Eu tenho que saber se essa pessoa é confiável ou não. E a Bíblia apresenta alguns sinais de um profeta falso ou verdadeiro. E quais seriam eles? Nós não vamos ler devido ao tempo, tá bem? Mas aqui estão referidas as passagens bíblicas. Acordo com a Bíblia. Se um profeta fala uma coisa que é contrária ao que já está revelado, o Espírito Santo não se contradiz. Ele é a mesma fonte. O profeta é apenas o recipiente. Então, tem que estar tudo de acordo. Depois, as profecias desse profeta precisam ser cumpridas. Agora vejam, tem profecias que são condicionais. Então, profecias que, por exemplo, Jesus vai voltar. É uma profecia condicional ou incondicional? Incondicional. Jesus vai voltar de qualquer forma, ele volta. Ok? Agora, exemplo de uma condicional aqui. Falhou a memória. Pronto, Jonas, muito bem. Quando Jonas vai ali, prega e diz Nínive, ou Nínive, eu não sei pronunciar como vocês falam. Nínive vai ser destruída. E ela foi? Não. Jonas é um falso profeta? Não, porque era uma profecia condicional, ok? Depois, exaltação de Cristo, ou seja, um profeta ele precisa falar que Jesus Cristo é o Senhor. Veio em carne e osso, foi um ser humano, foi o homem do Deus homem, salvador da humanidade. Depois, a vida do profeta precisa ser uma vida
coerente. E é nisso daqui que nós encontramos alguma dificuldade. Me permitam mencionar alguns exemplos. Eu vou aqui buscar na minha cábula os nomes desses profetas que estão aí. Profetas porque se intitulam mesmo assim. Esse aí ainda é vivo. É Warren Jeffs, líder de uma seita, como é chamada, esse movimento dissidente, do mormonismo, como nós popularmente chamamos a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. E ele tinha, na verdade, esse indivíduo, agora ele está preso, né? Faz uns anos que ele está preso. Ele chegou a ter 78 esposas. Dentre elas, muitas jovens menores de idade. Por isso ele está preso. E ele dizia que era o profeta de Deus. Profeta de Deus. Acreditem nisso. E tem uns documentários interessantes sobre ele, vocês podem ver. Uma pessoa que falava uma voz suave, bonita, mansa, um conteúdo assim até agradável. Um falso profeta. Por quê? Prega uma coisa, a vida totalmente incoerente. Esse daqui foi o Jim Jones. Eu não era vivo nessa altura, mas ele foi líder também de uma seita chamada Templo dos Povos. Ele levou 918 pessoas ao suicídio coletivo em 1978. Simplesmente porque dizia que eles tinham que morrer, que um cometa ia passar e iria levá-los para encontrar com Jesus. Depois, esse daqui é o David Koresh. David Koresh, ele foi membro da igreja, quer dizer, não chegou a ser membro, eu acho, mas frequentava a igreja adventista. E depois ele, se juntou a um grupo que era um grupo também dissidente, vamos dizer assim, e eles começaram a ensinar coisas contrárias. Para vocês terem uma ideia, David Koresh, ele foi acusado de poligamia, estupro de menores de idade, e depois aconteceu uma grande tragédia ali em Waco. Tem até documentários também, aí vários documentários feitos, onde dezenas de pessoas morreram quando a polícia tentou invadir para acabar com aquele movimento deles. Intitulavam-se todos como profetas de Deus e tinham seus seguidores, tá bem? Mas a vida deles, e mesmo os ensinamentos, eram totalmente incoerentes com o que a Bíblia orienta. Por que esse tema é importante para a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Nós entendemos que nos últimos dias da história humana, o povo de Deus ele mantém duas características. Não é que o povo de Deus passa a ter duas características, ele mantém duas características, que são guardar os mandamentos de Deus, ok? E ter o testemunho de Jesus. Guardar os mandamentos, é fácil descodificar isso daqui, mas e o testemunho de Jesus? Quando vamos a Apocalipse 19:10, ali é dito que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E esse finalzinho, espírito de profecia, pode ser entendido como o Espírito Santo que inspirou os profetas, ou a operação do dom de profecia, ou 3, ao instrumento da profecia. Então, o que é que nós entendemos? Eu sei que às vezes resumimos de maneira bastante simplificada, o que pode deixar passar ao lado valores que são essenciais. Quando dizemos que o povo de Deus nos últimos dias tem o dom de profecia, nós não podemos dizer assim, o dom de profecia é a pessoa X. No nosso caso, é a pessoa de Ellen White. E não é isso que estamos a dizer. Nós estamos a dizer que o povo de Deus nos últimos dias, primeiro, eles são orientados por Jesus a entender toda a profecia. Primeiramente, a profecia bíblica. O povo de Deus nos últimos dias, ele se volta para a Bíblia, ele entende o que está na Bíblia. Graças a quê? Ao dom de profecia, que é a interpretação correta, equilibrada do que está aqui proposto. E Deus, ele usou uma mulher de Deus, chamada Ellen White. Essa foto é uma pintura de quando ela era mais jovem, não é? Nenhuma de nossas crenças está baseada nos escritos dela, tá bem? Se alguém aqui não é membro batizado da igreja, pode saber disso. E eu sei que nós recebemos muito essa acusação, não é? De que, olha, as crenças adventistas foram inventadas ou criadas por Ellen White. Não é verdade. Nada foi criado por ela, pelo contrário. Tudo está com base na Bíblia. Depois, nós não cremos que o estudo dos escritos de Ellen White pode ser usado para substituir o estudo da Bíblia. Nós não defendemos isso. E depois acreditamos que seus escritos estão em plena harmonia
com a Bíblia. Vejamos aqui algumas declarações. Essa daqui, primeiro, está no livro Nisto Cremos, eu vou ler um pouco rápido. As Sagradas Escrituras, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina através de santos homens de Deus, que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmitiu ao homem o conhecimento necessário para a salvação. Certo? As Escrituras são a infalível revelação da sua vontade. Portanto, na Bíblia está o conhecimento necessário para a salvação. Essa é a nossa crença. E o que mais nós temos aqui? Parou aqui, João? Está a falhar? Passa aí para a gente, então. Por alguma razão aqui. Ok? A própria Ellen White ela escreveu o seguinte: em sua palavra, Deus concedeu ao homem conhecimento necessário à salvação. As santas Escrituras devem ser aceitas, o português do Brasil, né, como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter e revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Palavras da própria mensageira do Senhor, como ela se apresentava, não é? Dom de profecia, nisto cremos, nosso conjunto de crenças, é dito, um dos dons do Espírito é a profecia. Esse dom é um sinal identificador da igreja remanescente. Foi manifestado onde, irmãos? No ministério de Ellen White. Porque todas as vezes que a igreja, por exemplo, estabelecia uma crença ou estudava um assunto, tomava uma posição, Deus, através da revelação profética, através de Ellen White, trazia uma confirmação de que aquele pensamento estava correto e não o contrário. Percebem? Não é que vinha através dela e depois o povo passava a estudar. Eles estudavam e Deus, através dela, confirmava. Vamos aqui, vocês podem ler comigo. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua, autorizada fonte de verdade que proporciona conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Isso é o que nós oficialmente cremos e defendemos. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo o ensino e experiência. Portanto, Ellen White ainda diz: todavia, o facto de que Deus revelou sua vontade aos homens por meio da sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença e direção do Espírito Santo. Visto ter sido o Espírito de Deus que inspirou a Escritura, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário ao da palavra. Ou seja, que ela está a dizer que Deus usa os seus testemunhos para alcançar pessoas. Ela ainda vai dizer assim, isso aqui está no contexto original, numa carta escrita a um pastor, que era, desculpem, acho que não era um pastor, mas alguém que ia muito assim para debates públicos e defendia seus pontos de vista. E ela deu o seguinte conselho a esse irmão: no trabalho público não torneis proeminente, nem citeis o que a irmã White tem escrito, como autoridade para apoiar as vossas posições. Fazer isto não aumentará a fé nos testemunhos. Apresentai vossas provas claras e simples na palavra de Deus. Assim diz o Senhor, é o mais forte testemunho que podeis apresentar ao povo. Que ninguém seja instruído a olhar para a irmã White, e sim ao poderoso Deus que dá instruções à irmã White. Portanto, aqui mais um dos conselhos que ela deu. E agora, meus irmãos, vejam o legado deixado. 100.000 páginas escritas, aproximadamente 2.000 visões, entre sonhos e visões. Depois 70 anos de ministério, um ministério muito longevo. Inúmeros conselhos, orientações, exortações, em uma abrangência em áreas como saúde, educação, teologia, família. É impressionante. E aqui eu desafio qualquer um de vocês a ler os livros de Ellen White e não se apaixonar por aquilo. É impressionante o conteúdo, a maneira como as ideias são apresentadas. Irmãos, como ela própria uma vez disse, ou é de Deus ou não é. Certo? Uhum. Exatamente. Exatamente. Muito bem, Léo. Muito obrigado. Irmãos, haveria muito mais para dizer, o tempo não é suficiente para isso. Agradeço, Léo, fez esse comentário. E, meus irmãos, o que nós queremos aqui propor é o seguinte: Deus fala através dos seus profetas. Nós temos a Bíblia, nós temos ali, como vocês viram, cerca de 100.000 páginas escritas. Nós temos orientação para praticamente tudo na nossa vida. Crede nos seus profetas e estareis seguros. Crede.
Você acredita no dom profético? Tem sido uma bênção, irmãos, na minha vida e na minha história. Agora a questão é, nós tomarmos isso, lermos, abraçarmos e simplesmente seguirmos de acordo com tudo aquilo que Deus nos revela. Que Deus nos abençoe e nos faça seguir, porque a orientação já está dada. Em nome de Jesus. Amém.